Essa aula tem mais ou menos 6 minutos e é muito interessante para trazer uma percepção clara da evolução das práticas de gestão que conhecemos hoje e também para observarmos que muitas habilidades exigidas dos gerentes de projetos nos dias atuais já estavam presentes nos profissionais dos séculos passados. Vamos observar esses fatos históricos nessa linha de tempo, mas vamos colocar o nosso foco no esforço de gerenciamento por trás de cada um desses eventos. Vamos começar citando as grandes navegações, as expedições marítimas realizadas pelos europeus entre os séculos XV e XVI, que trouxeram avanços importantes na área de gestão. Imaginem só o esforço de gestão dos responsáveis pela construção daquelas embarcações, as famosas caravelas. Imaginem agora o esforço para planejamento das rotas das expedições marítimas, o esforço para a organização dos recursos necessários, e aí não estamos falando somente de recursos humanos não, mas de todos os suprimentos para meses dentro de uma embarcação. Claramente, as grandes navegações eram projetos muito complexos e de difícil execução, projetos cheios de riscos, principalmente riscos fatais, exigindo uma série de conhecimentos dos envolvidos. E considerando que ninguém sabe tudo, também existia um processo de seleção daqueles que iriam participar das expedições, para que as habilidades das pessoas se complementassem, percebendo claramente a necessidade de gestão de recursos humanos. E se pensarmos no final do século XVIII e durante o século XIX, o mundo ocidental experimentou mudanças colossais, tendo como marco as revoluções industriais. Vamos lembrar que a primeira revolução industrial marcou a substituição de produção artesanal de mercadorias pelas fábricas, com a estruturação da produção em massa. Com sistemas mais sofisticados de fabricação, naturalmente houve a necessidade de sistemas mais sofisticados de logística, de transporte e também de distribuição. Começou a haver necessidade de sistemas organizados de grandes quantidades de matérias-primas e recursos, os famosos sistemas de gestão de estoque. Tenho certeza que você já ouviu falar deles. Mas no século XIX, durante a primeira Revolução Industrial, as técnicas de gestão eram praticamente as mesmas de séculos anteriores. E a necessidade de pensar em soluções mais eficazes acabaram originando os princípios formais de gestão do mundo dos negócios, espinha dorsal da gestão do projeto. Já no início do século XX, veio a necessidade de maximizar a produção com o uso eficaz dos trabalhadores para minimizar desperdícios. A otimização de recursos não é uma coisa nova. E aí podemos citar alguns estudiosos como Frederick Taylor, que estudava, já naquela época, como o trabalho poderia ser analisado e melhorado, e ele foi considerado o pai do gerenciamento científico. Nessa época também surgiu a figura do supervisor. E se pensarmos na contribuição das grandes guerras, elas trouxeram contribuições importantes em diversas áreas, como medicina, tecnologia, transporte, logística, mas principalmente no campo de gestão. Imagina que nas grandes guerras havia urgência para tudo e a diminuição de tempo de abastecimento, por exemplo, exigia novas estruturas organizacionais. Claramente, gestão do tempo foi muito importante durante essas guerras. Claro, imagina as demandas de uma guerra desse porte. Realmente não é difícil imaginarmos que elas tenham exigido de seus líderes várias habilidades de gestão. Todos esses eventos históricos foram marcados pela necessidade de profissionais que organizavam ideias próprias ou de terceiros, que criavam um plano para colocar as ideias em prática, organizavam os recursos para a execução desse plano e gerenciavam os recursos para que o plano fosse executado dentro das metas estabelecidas. Então, mesmo sem a tecnologia que existe nos dias de hoje, os líderes tinham que ser capazes de compartilhar e conjugar uma série de conhecimentos. Então, já dá para a gente perceber que a necessidade de gerenciamento não é nada recente. Claro que muito longe de ser estruturada da forma como ela é hoje, por meio das metodologias de gestão que conhecemos, mas a necessidade de gerenciamento já estava lá
e os líderes já desempenhavam esse papel de alguma forma. Para concluir essa linha do tempo, podemos citar a contribuição da terceira revolução industrial, também conhecida como a Era do Conhecimento, que segue até os dias de hoje. É uma era que tem sido dominada pela tecnologia e consolidação das práticas de gestão em negócios, que encontraram nos projetos o melhor veículo para a realização dos objetivos de uma organização. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Fica muito mais simples eu apresentar, por meio desses fatos históricos que já são conhecidos por vocês, que a essência de gerenciar projetos é antiga. A mensagem importante dessa aula é que tudo aquilo que requer uma abordagem onde as pessoas atuam de forma eficaz para a organização de um planejamento, para a execução de atividades com o objetivo de atingir metas específicas em um espaço de tempo, pode sim ser definido como um projeto. Mas calma que nós estamos só começando. Nós vamos detalhar isso muito melhor ao longo do curso. Vem comigo e vamos seguir para a próxima aula.